Vamos orar. Pai amado, nós vimos até a Tua presença nesta noite com corações que precisam de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua paz não há descanso verdadeiro. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está aqui neste momento. Tu sabes pelos nomes. Conheces as lutas secretas, as dores escondidas, as batalhas que ninguém mais vê. Pai, nós Te adoramos porque Tu és santo, porque o Teu nome é digno de toda honra e louvor. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, mesmo quando a vida parece confusa, nós reconhecemos que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és o nosso refúgio seguro. Santificado seja o Teu nome em nossas vidas, em nossos lares, em cada pensamento que habita nossa mente. Que esta noite seja marcada pela Tua presença gloriosa, que cada pessoa sinta o Teu abraço de amor envolvendo sua alma cansada. Senhor, pedimos que o Teu reino venha sobre nós agora mesmo, que a Tua vontade perfeita seja feita em cada área da nossa vida, assim na terra como é no céu. Onde há ansiedade, que venha a Tua paz. Onde há medo, que venha a Tua coragem. Onde há dúvida, que venha a Tua certeza. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos tudo o que aconteceu hoje. Os erros que cometemos, as palavras que não deveríamos ter dito, as atitudes que não Te agradaram. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes falhamos, muitas vezes tropeçamos no caminho. Mas sabemos que o Teu amor é maior do que todos os nossos pecados. Pai, pedimos o pão nosso de cada dia. Obrigado por tudo o que nos deste hoje. Obrigado pela comida na mesa, pelo teto sobre nossas cabeças, pelas roupas que nos vestem. Obrigado pela saúde que temos, pela família que nos acompanha, pelos amigos que estão ao nosso lado. Senhor, há tantas bênçãos que passam despercebidas aos nossos olhos, tantos milagres silenciosos que Tu operas em nosso favor todos os dias. Abre os nossos olhos para vermos a Tua bondade ao nosso redor. Ensina-nos a sermos gratos, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos detalhes que parecem insignificantes. Pai, confiamos que amanhã haverá provisão novamente, porque Tu prometeste cuidar de nós, como cuidas dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Se Tu vestes a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais cuidarás de nós que somos Teus filhos amados. Senhor, liberta-nos da ansiedade pelo amanhã. Liberta-nos da preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a cada manhã há novas misericórdias esperando por nós. Pai, pedimos que guardes o nosso sono nesta noite. Que possamos deitar em paz e dormir tranquilos, sabendo que Tu velas por nós enquanto descansamos. Afasta de nós os pesadelos, as insônias, os pensamentos perturbadores que tentam roubar nosso descanso. Que o nosso sono seja profundo, reparador, abençoado pela Tua presença protetora. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, sabemos que o inimigo anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele conhece as nossas fraquezas, sabe exatamente onde nos atacar, usa as nossas vulnerabilidades contra nós. Mas nós declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, fortalece-nos contra as tentações que enfrentamos diariamente. Há lutas que ninguém vê, batalhas secretas que travamos sozinhos na calada da noite. Há pensamentos que nos envergonham, desejos que sabemos que não Te agradam, fraquezas que tentamos esconder até de nós mesmos. Senhor, Tu conheces tudo isto, e mesmo assim não desistes de nós. Ajuda-nos a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do maligno. Que o cinto da verdade esteja cingido em nossa cintura, que a couraça da justiça proteja o nosso coração, que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do inimigo. Senhor, livra-nos de todo o mal que tenta nos alcançar. Livra-nos dos acidentes, das doenças, dos perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos das pessoas mal intencionadas, dos planos do inimigo contra a nossa vida, de toda a obra das trevas. Coloca um cerco de proteção ao redor de nós, de nossa família, de nossa casa,
Que nenhum mal nos atinja nesta noite. Pai, acalma o nosso coração neste momento. Tu vês como chegamos ao fim deste dia com a mente agitada, com o coração acelerado, com a alma inquieta. Há tantos pensamentos correndo dentro de nós, tantas preocupações tentando roubar nossa paz. Mas tu disseste em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós reivindicamos esta promessa agora. Queremos experimentar a Tua paz, que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Acalma as tempestades interiores, silencia os ventos da ansiedade, traz bonança para o mar revolto da nossa alma. Pai, há pessoas aqui que estão enfrentando situações muito difíceis. Há quem esteja passando por problemas financeiros graves, dívidas que parecem impossíveis de pagar, necessidades urgentes que não sabem como suprir. Senhor, Tu és Jeová Jirê, o Deus que provê. Tu abriste o mar vermelho, fizeste cair maná do céu, multiplicaste pães e peixes. Não há impossível para Ti. Intervém nas finanças destas pessoas. Abre portas que ninguém pode fechar. Envia provisão de maneiras que nem imaginamos. Que amanhã haja testemunhos de milagres financeiros para a glória do Teu nome. Senhor, há pessoas aqui que estão enfrentando problemas de saúde. Há quem esteja sentindo dores no corpo, enfrentando doenças crônicas, esperando por resultados de exames com o coração apertado. Pai, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados, diz a Tua palavra, em Isaías capítulo 53, versículo 5. Toca agora mesmo nos corpos enfermos. Onde há dor, traz alívio. Onde há doença, traz cura. Onde há diagnósticos ruins, traz reversão sobrenatural. Que os médicos se surpreendam com a recuperação miraculosa daqueles que estão sob Teus cuidados. Senhor, cura também as doenças emocionais. Há pessoas aqui lutando contra depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas do passado. Há almas quebrantadas que precisam do Teu toque restaurador. Tu disseste que vieste para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os cativos. Então liberta agora mesmo aqueles que estão presos em cadeias emocionais. Quebra toda a corrente de opressão, toda a fortaleza mental, todo o pensamento destrutivo. Enche estas pessoas com esperança renovada, com alegria verdadeira, com paz que vem de Ti. Pai, guarda a mente de cada um de nós nesta noite. Afasta os pensamentos negativos, as preocupações infundadas, os medos irracionais. Enche nossa mente com a Tua palavra, com as Tuas promessas, com pensamentos que edificam e não destroem. Senhor, abençoa os relacionamentos de cada pessoa que está aqui. Há casamentos que estão passando por crises profundas. Há cônjuges que mal se falam. Há lares onde o amor esfriou e a indiferença tomou conta. Pai, restaura estas famílias. Reacende o amor que um dia existiu. Traz compreensão onde há conflito. Traz perdão onde há mágoa. Ensina os casais a se amarem como Tu nos amaste, com paciência, com bondade, com renúncia. Que os lares sejam transformados em pequenos pedaços do céu na terra. Senhor, abençoa os filhos de cada família, protege as crianças e os adolescentes de todo o mal que tenta alcançá-los. Livra-os das más companhias, das drogas, da violência, de tudo que pode destruir suas vidas. Coloca ao redor deles pessoas que os influenciem para o bem, que os conduzam pelos caminhos da justiça, que cresçam no temor do Senhor, que sejam luz nesta geração perversa. Pai, há pessoas aqui que estão sozinhas, que não têm família próxima, que se sentem abandonadas e esquecidas. Senhor, Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Sê a família daqueles que estão solitários. Envia pessoas certas para suas vidas, cria conexões verdadeiras, relacionamentos genuínos que tragam alegria e companheirismo. Que ninguém durma esta noite se sentindo só.
porque Tu estás mais perto do que o ar que respiramos. Pai, abençoa o trabalho de cada pessoa. A quem esteja desempregado há meses, procurando oportunidades sem encontrar, enfrentando rejeições constantes. Senhor, abre portas de emprego para estas pessoas. Que amanhã haja ligações inesperadas, entrevistas marcadas, contratos assinados. Tu sabes das necessidades de cada lar. Tu vês as contas acumuladas, os compromissos a vencer. Intervém de forma sobrenatural. Para aqueles que têm trabalho, dá sabedoria para executarem suas tarefas com excelência. Protege-os de acidentes de trabalho, de conflitos com colegas, de injustiças dos superiores. Que sejam reconhecidos e valorizados pelo que fazem. Senhor, abençoa também aqueles que têm negócios próprios. Envia clientes, multiplica as vendas, prospera o trabalho das suas mãos. Que vejam crescimento onde antes havia estagnação, que colham frutos abundantes do que plantaram com suor. Pai, há pessoas aqui que estão enfrentando processos judiciais, questões legais complicadas, situações onde precisam de justiça. Tu és o juiz justo que conhece toda a verdade. Intervém nestes casos, faz prevalecer a justiça, confunde os planos daqueles que tramam o mal. Que toda língua que se levantar contra teus filhos em juízo seja condenada. Senhor, protege-nos de toda fofoca, de toda calúnia, de toda difamação. Guarda a nossa reputação, faz brilhar a nossa inocência como a luz do meio-dia. Pai, acalma especialmente aqueles que estão enfrentando luto. Há pessoas aqui que perderam alguém amado recentemente, que estão com o coração partido pela saudade, que choram escondidos para não preocupar os outros. Senhor, consola estes corações quebrantados. Tu guardas cada lágrima deles num odre. Nenhuma dor passa despercebida aos teus olhos. Envolve-os com o teu amor. Traz paz no meio da tempestade, esperança no meio da escuridão. Lembra-os de que a separação é temporária, que haverá um reencontro glorioso no céu. Senhor, há pessoas aqui que estão enfrentando traições dolorosas. Foram traídas por quem mais confiavam, foram abandonadas quando mais precisavam de apoio, foram decepcionadas profundamente. Pai, cura estas feridas que sangram na alma. Mostra a elas que tu nunca as trairás, que tu nunca as abandonarás, que o teu amor é fiel e imutável. Restaura a capacidade delas de confiar novamente, de amar novamente, de acreditar novamente nas pessoas. Pai, liberta aqueles que estão presos em vícios. Há pessoas aqui lutando contra o alcoolismo, contra drogas, contra vícios em jogos, em pornografia, em tantas outras coisas que escravizam. Senhor, tu vieste para proclamar libertação aos cativos. Quebra agora mesmo estas correntes. Dá força para resistir, coragem para buscar ajuda, determinação para perseverar no caminho da liberdade. Que vejam que em ti há poder para vencer qualquer vício, qualquer escravidão. Pai, guarda o nosso sono nesta noite de uma forma especial. Que possamos deitar em paz e dormir tranquilos, sabendo que tu não dormes nem tosquenejas. Tu és o nosso guarda, tu és o nosso protetor. Como está escrito no Salmo 121, eis que não dormirá, nem tosqueneja, o guarda de Israel. Senhor, enquanto dormimos, vela sobre nós. Envia teus anjos para acamparem ao nosso redor, para nos protegerem de todo o mal. Que nenhum perigo nos alcance durante a noite, que nenhum mal entre em nossa casa. Afasta de nós os pesadelos, as insônias, os terrores noturnos, que o nosso sono seja profundo e reparador, que acordemos amanhã renovados e fortalecidos. Pai, durante o nosso sono continua operando em nossas vidas. Cura o nosso corpo enquanto descansamos, restaura as nossas forças, renova a nossa mente. Fala conosco através de sonhos que vêm de ti. Revela a tua vontade, traz direcionamento para as decisões que precisamos tomar. Senhor, guarda também aqueles que não podem dormir esta noite. Os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que trabalham de madrugada cuidando de vidas. Os policiais e seguranças que velam pela nossa segurança. Os motoristas que transportam cargas e pessoas.
Protege cada um deles, dá-lhes atenção redobrada. Livra-os de acidentes. Abençoa o trabalho deles para que possam também descansar quando chegar a sua hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai, derrama as tuas bênçãos sobre cada família representada aqui nesta oração. Abençoa os pais que carregam o peso da responsabilidade de sustentar o lar, que muitas vezes se sentem cansados e sobrecarregados. Dá-lhes sabedoria para educar seus filhos, paciência para lidar com as dificuldades do dia a dia, amor para criar um ambiente de paz e segurança. Senhor, abençoa as mães que se doam incansavelmente pela família, que muitas vezes colocam suas próprias necessidades em último lugar. Fortalece-as, encoraja-as, mostra a elas o quanto são valiosas e importantes. Que sintam o teu amor envolvendo-as nesta noite. Pai, abençoa os avós que são pilares de sabedoria e experiência nas famílias. Dá-lhes saúde, alegria, muitos anos de vida, para que possam continuar abençoando as gerações seguintes. Que sejam honrados e respeitados como merecem. Senhor, abençoa também as famílias que estão passando por separações dolorosas. Há lares divididos, há pais que não veem seus filhos, há crianças sofrendo com a ausência de um dos pais. Pai, traz cura para estas situações, sabedoria para lidar com as dificuldades, proteção para as crianças que estão no meio destes conflitos. Que o amor prevaleça sobre a mágoa, que a razão prevaleça sobre a emoção ferida. Senhor, restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído. Onde não for possível a reconciliação do casal, que pelo menos haja paz e respeito pelo bem dos filhos. Pai, abençoa a vida espiritual de cada pessoa que está aqui. Há quem esteja espiritualmente seco, há quem tenha se afastado de ti, há quem esteja vivendo uma fé morna e sem vida. Senhor, reacende a chama da paixão por ti. Traz de volta o primeiro amor, aquela alegria do início da jornada, aquele entusiasmo de quem acabou de te conhecer. Que o nosso relacionamento contigo seja renovado a cada dia, que busquemos a tua face com sinceridade, que desejemos a tua presença acima de todas as coisas. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis na oração. Muitas vezes começamos o dia sem falar contigo, passamos o dia inteiro sem buscar a tua direção, e só lembramos de ti quando surge algum problema. Perdoa-nos por esta negligência. Ensina-nos a orar sem cessar, a viver em constante comunhão contigo. Que a oração não seja apenas um ritual, mas uma conversa genuína com o nosso melhor amigo. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis na leitura da tua palavra. A Bíblia não pode ser apenas um livro na estante. Precisa ser o nosso manual de vida, o nosso pão diário, a nossa fonte de sabedoria. Dá-nos fome e sede da tua palavra, desejo de conhecer mais profundamente quem tu és. Que a cada dia possamos meditar nos teus ensinamentos, guardar tuas promessas no coração, aplicar teus princípios em nossa vida prática. Pai, abençoa o nosso país. Vemos tanta corrupção, tanta violência, tanta injustiça ao nosso redor, mas sabemos que tu és soberano sobre todas as nações, que o teu reino está acima de todos os reinos terrestres. Levanta líderes segundo o teu coração, homens e mulheres íntegros, que governem com justiça e temor a ti. Transforma o nosso país, traz avivamento, traz mudança verdadeira que comece no coração das pessoas. Senhor, protege a nossa nação de todo o mal, livra-nos da violência que tem ceifado tantas vidas inocentes, confunde os planos dos criminosos, desmantela as organizações do crime, traz justiça para as vítimas, fortalece as autoridades que combatem o mal, dá-lhes sabedoria e coragem. Pai, abençoa a educação do nosso país. Levanta professores comprometidos, que eduquem não apenas com conhecimento técnico, mas também com valores morais. Protege as nossas crianças e jovens das ideologias destrutivas, da doutrinação que vai contra os teus princípios. Que as escolas sejam ambientes seguros, onde os alunos possam aprender e se desenvolver plenamente. Senhor, abençoa a economia do nosso país. Onde há crise, traz recuperação.
Onde há desemprego, traz oportunidades. Onde há miséria, traz prosperidade. Que haja desenvolvimento justo e sustentável, que os recursos sejam bem administrados, que todos tenham acesso a condições dignas de vida. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando perseguições por causa da fé. Há irmãos nossos em diversas partes do mundo que sofrem violência, prisão e até morte por amarem a Jesus. Senhor, fortalece-os, dá-lhes coragem sobrenatural, sustenta-os em meio ao sofrimento. Que sintam a tua presença de forma poderosa, que saibam que não estão sozinhos. Confunde os planos daqueles que perseguem a igreja, converte os corações dos opressores, traz liberdade religiosa para todas as nações. Senhor, há pessoas aqui que estão enfrentando perseguições mais sutis. São ridicularizadas no ambiente de trabalho por causa da fé, são excluídas da família por seguirem a Jesus, são zombadas pelos amigos por não participarem de certas práticas. Pai, dá-lhes firmeza para permanecerem fiéis a Ti. Que não se envergonhem do Evangelho, que não neguem o Teu nome por medo de rejeição. Recompensa a fidelidade deles, honra aqueles que Te honram. Pai, perdoa aqueles que nos perseguem. Assim como Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, nós também oramos pelos que nos fazem mal. Que os olhos deles sejam abertos para a verdade, que os corações deles sejam tocados pelo Teu amor. Transforma perseguidores em pregadores, assim como fizeste com Saulo, que se tornou Paulo. Usa até mesmo as perseguições para espalhar o Evangelho e expandir o Teu reino. Senhor, abençoa os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho até os confins da terra. Aqueles que abandonaram o conforto, a família, a segurança, para obedecer ao Teu chamado. Pai, supre todas as necessidades deles, protege-os dos perigos, dá-lhes saúde e força. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que vejam vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Abre portas que ninguém pode fechar, derruba barreiras culturais e linguísticas, capacita-os sobrenaturalmente. Senhor, levanta mais missionários. Toca no coração de jovens e adultos que estão dispostos a ir onde Tu enviares. Prepara-os, treina-os, unge-os para a obra missionária. Que a igreja não esqueça da grande comissão que Tu deixaste, que não fiquemos acomodados enquanto há milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Pai, abençoa também os que apoiam a obra missionária com suas ofertas e orações. Multiplica os recursos deles, recompensa a generosidade, honra aqueles que investem no reino de Deus. Que mais pessoas se envolvam no sustento dos missionários, que a obra de evangelização seja fortalecida. Senhor, traz salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Há pessoas aqui que têm familiares não convertidos, amigos que estão longe de Ti, colegas que precisam conhecer o Teu amor. Prepara o coração deles para receberem o Evangelho, envia alguém para testemunhar para eles, cria oportunidades de evangelização. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Há planos que temos guardados no coração há muito tempo. Há sonhos que parecem impossíveis de realizar. Senhor, se estes sonhos vêm de Ti, então realiza-os no tempo certo. Abre as portas necessárias, envia as pessoas certas, provê os recursos. Mas se alguns dos nossos planos não estão alinhados com a Tua vontade, então muda os nossos desejos, redireciona os nossos caminhos. Queremos sonhar os Teus sonhos, não apenas os nossos. Senhor, há pessoas aqui que desistiram de sonhar. A vida as machucou tanto, as decepções foram tão grandes, que já não acreditam mais que coisas boas podem acontecer. Pai, reacende a esperança no coração delas. Mostra que Tu és o Deus do impossível, que para Ti não há sonhos grandes demais. Lembra-as de que Tu tens planos de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. Pai, abençoa os estudantes. Aqueles que estão se preparando para exames importantes, para vestibulares, para concursos, dá-lhes capacidade de concentração, facilidade para aprender, memória aguçada, afasta a ansiedade que paralisa, o medo do fracasso, a pressão excessiva. Que estudem com sabedoria, descansem quando necessário, confiem em Ti para os resultados. Senhor,
Abençoa também aqueles que já concluíram os estudos, mas não conseguem encontrar oportunidades na área que escolheram. Abre portas, cria vagas, faz conexões. Que o investimento em educação traga frutos, que vejam o propósito dos anos dedicados aos estudos. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando conflitos familiares graves. Há famílias divididas por herança, há irmãos que não se falam há anos, há pais e filhos distantes por mágoas antigas. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Traz cura para estas relações quebradas, sabedoria para resolver os conflitos, humildade para pedir e conceder perdão. Que o amor familiar prevaleça sobre o orgulho, que a união seja mais importante do que ter razão. Senhor, há pessoas aqui que estão cuidando de familiares doentes ou idosos. É uma tarefa cansativa, muitas vezes solitária, que exige renúncia diária. Pai, fortalece estes cuidadores. Dá-lhes paciência infinita, amor que não se esgota, força física e emocional. Envia ajuda prática, pessoas que possam dar suporte, momentos de descanso. Recompensa a dedicação deles, honra o sacrifício que fazem. Pai, abençoa os casais que estão tentando ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A espera é dolorosa. Cada mês que passa sem resultado traz frustração e tristeza. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Tu és quem dá filhos. Concede o milagre da vida. Realiza o sonho de ser pai e mãe. Mas se os Teus planos forem diferentes, dá conformação e paz. Mostra outros caminhos como a adoção, que podem trazer alegria e propósito. Senhor, abençoa as mulheres grávidas. Protege os bebês que estão sendo gerados, dá saúde às mães, prepara os pais para a chegada dos filhos. Que sejam gestações tranquilas, partos seguros, bebês saudáveis. Derrama Tua bênção sobre estas novas vidas. Pai, abençoa aqueles que estão enfrentando processos de mudança. Há quem esteja se mudando de cidade, de estado, até de país. Mudanças sempre trazem insegurança, medo do desconhecido, saudade do que fica para trás. Senhor, vai adiante deles preparando o caminho. Providencia moradia adequada, emprego estável, novas amizades. Que se adaptem rapidamente ao novo ambiente, que encontrem uma boa igreja, que sintam que fizeram a escolha certa. Senhor, há pessoas aqui que estão passando por mudanças internas profundas. Estão deixando para trás velhos hábitos, rompendo com o passado, buscando uma vida nova. Pai, sustenta-os neste processo de transformação. Não deixe que desistam no meio do caminho, não permita que voltem atrás. Fortalece-os a cada dia, celebra cada pequena vitória, encoraja-os quando tropeçarem. Pai, abençoa aqueles que perderam o emprego recentemente. O desemprego traz não apenas dificuldades financeiras, mas também abala a autoestima, traz sentimento de inutilidade. Senhor, mostra a eles que o valor deles não está no que fazem, mas em quem são como Teus filhos. Abre novas portas rapidamente, envia oportunidades melhores do que as que perderam. Que este tempo de desemprego seja breve, e que em breve haja testemunhos de vitória. Senhor, abençoa os empreendedores que estão iniciando seus negócios. Dá-lhes sabedoria para administrar bem, criatividade para se destacar, perseverança para não desistir diante das dificuldades. Prospera o trabalho das mãos deles, envia clientes, multiplica os recursos. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando batalhas judiciais. Há processos que se arrastam por anos, há injustiças que parecem nunca se resolver, há pessoas esperando por justiça há tanto tempo. Senhor, Tu és o juiz justo que conhece toda a verdade. Intervém nestes casos, acelera os processos, faz prevalecer a justiça. Confunde os planos daqueles que usam o sistema para fazer o mal. Protege os inocentes, recompensa os justos. Senhor, há pessoas aqui que estão sendo acusadas injustamente. Estão sofrendo com mentiras, com falsas testemunhas, com manipulação da verdade. Pai, Tu conheces a inocência deles. Faz brilhar a verdade como a luz do meio-dia. Envergonha os acusadores falsos.
restaura a reputação dos injustiçados. Que a justiça seja feita e que todos vejam que tu és o defensor dos oprimidos. Pai, abençoa os advogados cristãos que trabalham com integridade, que buscam fazer justiça e não apenas ganhar causas. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, estratégias vencedoras, eloquência nas palavras. Usa-os como instrumentos de justiça na sociedade. Senhor, abençoa também os juízes e todos que trabalham no sistema judiciário, que sejam imparciais, íntegros, comprometidos com a verdade. Livra-os da corrupção, da pressão de poderosos, do medo de fazer o que é certo. Que haja justiça verdadeira em nossa nação, que os inocentes sejam absolvidos e os culpados responsabilizados. Em nome de Jesus, amém. Pai, derrama a tua paz sobre cada pessoa neste momento. Que sintam o teu abraço de amor envolvendo-as, que percebam a tua presença real neste quarto, neste momento de oração. Senhor, tu prometeste que a tua paz guardaria os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então guarda-nos agora, protege-nos, envolve-nos com o teu amor. Que possamos descansar sabendo que estamos seguros nas tuas mãos, que nada pode nos separar do teu amor. Pai, enquanto dormimos esta noite, continua operando milagres em nossas vidas. Resolve situações que parecem impossíveis, abre portas que estão fechadas há tanto tempo, muda circunstâncias que precisam ser mudadas. Faz o que só tu podes fazer, Senhor. Surpreende-nos com a tua bondade, com a tua fidelidade, com o teu poder. Que acordemos amanhã com testemunhos de que tu estiveste trabalhando enquanto dormíamos. Senhor, preparas-nos para o dia de amanhã. Dá-nos força para enfrentar os desafios, sabedoria para tomar as decisões certas, graça para lidar com as pessoas. Que sejamos luz onde houver trevas, que sejamos sal onde houver corrupção, que sejamos amor onde houver ódio. Usa-nos como instrumentos teus para transformar o mundo ao nosso redor. Pai, abençoa esta noite de descanso, que seja uma noite de paz, de restauração, de renovação. Que acordemos amanhã melhores do que somos hoje, mais fortes, mais sábios, mais parecidos com Jesus. Tudo isto pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, continuamos nesta oração, derramando nosso coração diante de Ti. Abençoa os jovens que estão buscando direção para suas vidas. Há tantas escolhas a fazer, tantos caminhos possíveis, tanta pressão para decidir o futuro. Senhor, revela a cada jovem qual é o propósito que Tu tens para a sua vida. Mostra qual carreira seguir, qual ministério abraçar, com quem se casar. Que não tomem decisões baseadas apenas em dinheiro ou status, mas que busquem fazer a Tua vontade acima de tudo. Pai, protege os jovens das tentações desta geração. Há tantas armadilhas preparadas pelo inimigo para destruir a juventude. Drogas, bebidas, promiscuidade sexual, vícios em tecnologia, ideologias destrutivas. Senhor, guarda-os de todo o mal. Coloca ao redor deles pessoas que os influenciem positivamente, mentores espirituais que os orientem no caminho certo. Que sejam jovens segundo o Teu coração, que façam diferença em sua geração. Senhor, abençoa os idosos que muitas vezes se sentem esquecidos e desvalorizados pela sociedade. Dá-lhes saúde, alegria de viver, propósito para cada dia. Que não se sintam inúteis, mas que reconheçam o valor da sabedoria e experiência que acumularam ao longo dos anos. Envia pessoas que cuidem deles com amor e respeito, que os honrem como merecem. Pai, há idosos que estão sozinhos, em asilos ou em casa sem visitas da família. Senhor, consola o coração deles, envia companhia, mostra que Tu nunca os abandonas. Que sintam o Teu amor de forma especial nesta fase da vida. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, todos que dedicam suas vidas a cuidar dos enfermos. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com excelência, compaixão para cuidar com amor. Protege-os de doenças, de acidentes de trabalho, do esgotamento físico e emocional. Recompensa a dedicação deles,
honra o sacrifício que fazem especialmente em tempos de crise. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área da educação. Professores que muitas vezes são desvalorizados, que enfrentam salas superlotadas, que lidam com alunos difíceis, que ganham salários injustos. Pai, dá-lhes amor pela profissão, paciência infinita, criatividade para ensinar. Que sejam reconhecidos e valorizados como merecem. Usa-os para transformar vidas através da educação. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área da segurança, policiais, guardas, vigilantes, todos que arriscam suas vidas para proteger a sociedade. Dá-lhes sabedoria para agir com justiça, coragem para enfrentar o perigo, integridade para não se corromperem. Protege-os de todo o mal. Traz-os de volta seguros para suas famílias todos os dias. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em serviços essenciais. Coletores de lixo, motoristas de transporte público, trabalhadores da limpeza, tantos outros que fazem trabalhos fundamentais, mas pouco valorizados. Dá-lhes dignidade, salários justos, reconhecimento pelo que fazem. Que sejam tratados com respeito por todos. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando crises de identidade. Há pessoas que não sabem mais quem são, que perderam o senso de propósito, que estão confusas sobre sua identidade. Senhor, revela a cada um quem eles são em Ti. Mostra que são filhos amados, criados à Tua imagem e semelhança, com valor infinito aos Teus olhos. Que encontrem sua identidade, não no que fazem, não no que os outros dizem, mas em quem Tu dizes que eles são. Senhor, há pessoas aqui que estão lutando contra pensamentos suicidas. A dor emocional está tão grande que pensam que a única saída é acabar com a própria vida. Pai, intervém agora mesmo. Mostra que há esperança, que há futuro, que há razões para viver. Envia ajuda urgente, pessoas que possam apoiar, profissionais que possam tratar. Afasta todo espírito de morte, toda opressão demoníaca. Que vejam que Tu tens planos maravilhosos para suas vidas, que a história delas não termina aqui. Pai, abençoa aqueles que já tentaram suicídio e sobreviveram. Cura as feridas físicas e emocionais. Mostra que Tu os poupou, porque ainda há propósito para suas vidas. Usa o testemunho deles para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor. Transforma a tragédia em testemunho de vitória. Senhor, abençoa as famílias que perderam alguém para o suicídio. A dor é indescritível, a culpa é avassaladora, as perguntas não têm respostas. Pai, consola estes corações quebrantados. Mostra que não foi culpa deles, que fizeram o melhor que puderam. Traz paz no meio da tempestade, cura no meio da dor. Pai, abençoa aqueles que estão enfrentando problemas com vícios em tecnologia. Há pessoas escravizadas pelas redes sociais, pelos jogos online, pela pornografia na internet. Senhor, liberta-os destas prisões virtuais. Mostra que há uma vida real além das telas, que há relacionamentos verdadeiros além das conexões digitais. Dá-lhes força para estabelecer limites saudáveis, sabedoria para usar a tecnologia sem ser controlado por ela. Senhor, protege as crianças e adolescentes dos perigos da internet. Há tantos predadores online, tanto conteúdo impróprio, tanta exposição perigosa. Pai, abre os olhos dos pais para monitorarem o que seus filhos acessam, dá sabedoria para orientarem sobre o uso seguro da tecnologia. Que as famílias conversem abertamente sobre estes assuntos. Pai, abençoa aqueles que usam as redes sociais para espalhar o Evangelho. Que suas postagens alcancem pessoas que precisam de esperança, que seus vídeos toquem corações distantes, que suas mensagens transformem vidas. Multiplica o alcance do conteúdo cristão, usa a tecnologia como ferramenta para expandir o reino de Deus. Senhor, abençoa este canal que está transmitindo esta oração. Que alcance milhões de pessoas, que seja instrumento de bênção na vida de muitos. Protege-o de ataques espirituais, de críticas destrutivas, de qualquer coisa que tente impedir o trabalho. Multiplica os inscritos, aumenta o alcance,
usa este espaço para a tua glória. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando crises de fé. Há pessoas que estão duvidando de ti, questionando tua existência, se afastando da igreja. Senhor, não desiste deles. Mostra sinais da tua presença, envia pessoas para testemunhar do teu amor. Cria situações que renovem a fé deles, que voltem para ti com convicção renovada, com fé fortalecida. Senhor, há pessoas que foram machucadas pela igreja, por líderes religiosos, por outros cristãos. A decepção foi tão grande que não querem mais saber de nada relacionado à fé. Pai, cura estas feridas profundas. Mostra que tu és diferente das pessoas que as machucaram, que o teu amor é verdadeiro mesmo quando os humanos falham. Prepara uma comunidade saudável que as receba e cuide delas adequadamente. Pai, abençoa aqueles que estão buscando conhecer mais sobre ti. Há pessoas assistindo esta oração que ainda não te entregaram suas vidas, que estão curiosas sobre a fé cristã. Senhor, revela-te a elas de forma clara. Mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que possam tomar a decisão de seguir-te, de entregar suas vidas a ti. Envia alguém para discipulá-las, para ajudá-las a crescer na fé. Senhor, abençoa os novos convertidos. Que tenham bases sólidas na fé, que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Protege-os dos ataques do inimigo, que sempre são mais fortes no início da jornada cristã. Cerca-os de pessoas maduras na fé que possam orientá-los e apoiá-los. Pai, abençoa aqueles que têm ministérios de intercessão, que oram pelas nações, pelos líderes, pelas almas perdidas, pelos enfermos. Senhor, fortalece estes guerreiros de oração. Dá-lhes persistência para não desistirem, fé para crerem no impossível, autoridade espiritual para vencerem batalhas. Que vejam respostas às orações, que testemunhem milagres acontecendo por causa da intercessão. Senhor, levanta mais intercessores. Toca no coração de pessoas que têm o dom da oração, que sentem o chamado para este ministério tão importante. Que haja exércitos de intercessores em cada igreja, em cada cidade, mudando a história através da oração. Pai, abençoa aqueles que têm ministérios de louvor e adoração, que conduzem o povo à tua presença através da música. Senhor, unge-os de forma especial. Que não sejam apenas músicos talentosos, mas adoradores verdadeiros. Que a música seja mais do que entretenimento, que seja portal de acesso à tua presença. Usa-os poderosamente para trazer cura, libertação e salvação através do louvor. Senhor, abençoa aqueles que têm ministérios de evangelismo, que saem às ruas, que visitam presídios, que vão onde ninguém quer ir para falar de Jesus. Pai, protege-os, capacita-os, dá-lhes frutos abundantes, que vejam vidas sendo transformadas, que testemunhem o poder do Evangelho mudando histórias. Multiplica este exército de evangelistas que não se envergonham de pregar Cristo. Pai, acalma o coração daqueles que estão enfrentando problemas de relacionamento com Deus. Há pessoas que se sentem distantes de ti, que não conseguem sentir tua presença, que acham que tu estás longe ou indiferente. Senhor, mostra que tu estás mais perto do que elas imaginam, que o problema não está em ti, mas talvez em pecados não confessados, em mágoas não curadas, em barreiras que elas mesmas construíram. Ajuda-as a removerem estes obstáculos, a se aproximarem novamente de ti. Senhor, há pessoas que têm uma imagem distorcida de quem tu és. Vêem-te como um Deus severo, pronto para castigar, impossível de agradar. Pai, revela a tua verdadeira natureza. Mostra que és amor, que és misericordioso, que és paciente, que és um pai amoroso que deseja relacionamento íntimo com seus filhos. Transforma a imagem que têm de ti, que possam conhecer-te como realmente és. Pai, abençoa aqueles que têm uma vida devocional consistente, que buscam tua face todos os dias, que priorizam o tempo contigo, que cultivam intimidade através da oração e da leitura bíblica. Senhor, recompensa esta fidelidade. Revela-lhes mistérios do reino, usa-os poderosamente, faz deles exemplos para outros,
que continuem firmes nesta disciplina espiritual. Senhor, ajuda aqueles que querem ter uma vida devocional melhor, mas não conseguem ser consistentes. Dá-lhes disciplina, cria neles fome e sede de Ti. Mostra a importância de priorizar este tempo. Que comecem com pequenos passos e gradualmente cresçam nesta área. Pai, abençoa aqueles que estão passando por provações que testam sua fé. Há situações tão difíceis que fazem questionar se vale a pena servir a Deus, se realmente compensa seguir Jesus. Senhor, fortalece a fé destas pessoas. Lembra-as de que as provações produzem perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Que vejam propósito no sofrimento, que cresçam através das dificuldades. Mostra que Tu estás no controle, que nada escapa à Tua soberania. Senhor, há pessoas aqui que estão passando pelo vale da sombra da morte. Situações onde parece que tudo está perdido, onde não há mais esperança humana. Pai, Tu és especialista em ressurreições. Tu ressuscitaste Lázaro depois de 4 dias no túmulo. Tu podes ressuscitar qualquer situação morta. Intervém agora mesmo. Faz o impossível acontecer. Surpreende com milagres extraordinários. Que haja testemunhos poderosos de ressurreição espiritual, emocional, financeira, familiar. Pai, abençoa aqueles que já passaram por grandes provações e saíram vitoriosos. Usa o testemunho deles para encorajar outros que estão no meio da batalha. Que compartilhem como Tu os sustentaste, como foste fiel, como operaste milagres. Que sejam instrumentos de esperança para aqueles que estão desanimados. Senhor, prepara-nos para as provações futuras. Fortalece nossa fé agora, enquanto estamos em tempos de paz, para que quando vierem as tempestades, estejamos firmes e inabaláveis. Que nossa fundação esteja na rocha que é Cristo. Pai, derrama sobre nós nesta noite uma porção especial da Tua paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos deitar nossas cabeças no travesseiro sem ansiedade, sem medo, sem preocupação. Senhor, declaramos que Tu és o Senhor sobre todas as áreas das nossas vidas. Tu és Senhor sobre nossas finanças, nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso futuro. Nada escapa ao Teu controle, nada está fora do Teu domínio. Por isso descansamos em Ti, confiamos em Ti, entregamos tudo em Tuas mãos. Pai, abençoa cada pessoa que permaneceu até o final desta oração. Que sintam que este tempo foi especial, que houve um encontro real com Deus. Que acordem amanhã com a certeza de que foram ouvidos, de que suas orações subiram até o Teu trono, de que haverá respostas. Senhor, enquanto dormimos, continua operando. Faz milagres durante a noite, move montanhas enquanto descansamos, muda circunstâncias enquanto estamos inconscientes. Que acordemos amanhã com testemunhos frescos da Tua fidelidade. Pai, guarda nosso sono com Tua presença, que possamos dormir profundamente, acordar renovados, começar o novo dia cheios de esperança e fé. Tudo isto pedimos e declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração com corações gratos e em paz. Obrigado por nos ouvires, obrigado por estares presente neste momento, obrigado por seres um Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos, que Tu caminhas conosco em cada passo desta jornada. Que possamos descansar esta noite, sabendo que estamos seguros em Tuas mãos, que nada pode nos separar do Teu amor. Pai, entregamos nas Tuas mãos todo o peso que carregamos, as preocupações, os medos, as ansiedades, as dores. Deixamos tudo aos Teus pés, porque sabemos que Tu cuidas de nós. Confiamos que Tu tens o controle de tudo, que Teus planos são sempre melhores do que os nossos. Senhor, que esta noite seja de descanso verdadeiro, que nosso corpo se recupere, que nossa mente se renove, que nossa alma seja restaurada, que acordemos amanhã prontos para um novo dia, cheios de energia, de esperança, de fé.
Prepara-nos para os desafios que virão. Fortalece-nos para as batalhas que enfrentaremos. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui. Que sintam o teu amor envolvendo-as como um manto protetor. Que durmam em paz, que tenham sonhos abençoados, que acordem com alegria. Que este seja apenas o começo de muitas bênçãos que virão. Tudo isto pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de esperança nesta noite. Pode ser um familiar, um amigo, um colega. Deus pode usar você para levar conforto a alguém que está sofrendo. Escreva amém nos comentários para que eu saiba que você orou comigo e que sua fé está sendo fortalecida. Vamos criar uma corrente de oração onde milhares de irmãos se unem em um só propósito: buscar a presença de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as noites uma nova oração que vai edificar sua fé e trazer paz ao seu coração. Aqui você encontrará sempre uma palavra de Deus esperando por você. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta noite. Que Ele guarde o seu sono, que proteja seus sonhos, que renove suas forças. Que você acorde amanhã com a certeza de que Deus está no controle de tudo e que dias melhores virão. Durma em paz. Descanse nos braços do Pai. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente.